Enquanto tu está assistindo esse vídeo, o teu cérebro está deixando milhares de informações fora da tua percepção consciente, neste exato momento, e tu nem percebe. Parece estranho, mas é exatamente isso que acontece. E hoje eu não quero apenas te explicar isso, eu quero te mostrar. Quero fazer uma experiência contigo, porque eu poderia passar horas falando sobre o cérebro, atenção, percepção e realidade. Mas eu acho que isso existe uma maneira muito mais fácil e interessante de começar essa conversa, fazendo tu perceber em ti mesma como a tua atenção seleciona uma parte daquilo que está diante de ti. Daqui a pouco vai aparecer uma imagem aqui na tela e eu quero que tu preste bastante atenção nela. Eu vou te dar uma tarefa muito simples. Quando a imagem aparecer, eu quero que tu conte quantos objetos vermelhos existem nela. Presta bastante atenção. Olha para todos os detalhes e tenta não perder nenhum objeto vermelho. Preparado? E aí, conseguiu contar? Quantos objetos vermelhos tu encontrou? Guarda este número. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta e não vale voltar na imagem, tá? Sem olhar novamente, quantos objetos verdes existiam naquela cena? Tu lembra? Tu consegue dizer? Provavelmente essa pergunta foi mais difícil. Talvez tu vai lembrar de alguma coisa verde, talvez de duas, ou talvez tu não consiga lembrar de nenhuma. E agora vem a parte mais interessante. Os objetos verdes, eles estavam lá o tempo inteiro. Os teus olhos passaram pela imagem, mas a tua atenção estava procurando outra coisa. Eu te dei uma tarefa, procura o vermelho. E foi exatamente isso que tu começou a fazer. Agora, olha novamente para a mesma imagem, mas dessa vez procura objetos verdes. Percebe? Eles estavam ali. Tu não precisou criar nada. Eles não apareceram depois. A imagem não mudou. O que mudou foi aquilo que tu estava procurando. E guarda essa experiência, porque nós vamos voltar nela daqui a pouco. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que mais pode estar diante dos teus olhos, mas tu não está percebendo? O que mais pode existir ao teu redor, mas não está recebendo a tua atenção? E principalmente, será que isso acontece apenas com objetos coloridos em uma imagem? Ou será que de uma maneira muito profunda e complexa isso também acontece com as oportunidades, com os relacionamentos, com a maneira como tu enxerga a ti mesma, com aquilo que tu acredita ser possível ou impossível para a tua vida? É sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. No vídeo passado eu falei sobre o experimento da dupla fenda, um experimento que levou cientistas e filósofos a discutirem profundamente a meditação, a observação, a natureza da realidade. Mas quando eu comecei a estudar mais sobre percepção e sobre o funcionamento do cérebro, uma coisa começou a me fascinar. Nós gostamos de pensar que estamos vendo o mundo exatamente como ele é. Abrimos os olhos e acreditamos que aquilo que enxergamos é a realidade completa. Mas não é tão simples assim. Entre o mundo lá fora e aquilo que chega à nossa percepção consciente, existe um processo gigantesco de seleção, interpretação e construção. O teu cérebro não consegue colocar tudo no primeiro plano ao mesmo tempo. Ele precisa selecionar, ele precisa priorizar, precisa direcionar a atenção. E isso acontece o tempo inteiro. Vou te dar um exemplo. Olha ao teu redor agora, sem sair do vídeo. Quantos objetos azuis existem perto de ti? Olha rapidamente. 1, 2, 3. Talvez existem vários. Agora pense comigo. Antes de eu te fazer essa pergunta, tu estava prestando atenção neles? Provavelmente não. Eles já estavam lá, mas naquele momento não eram relevantes para tua atenção. Foi preciso uma pergunta: quantos objetos azuis existem perto de ti? E imediatamente a tua atenção começou a procurar azul. Isso é fascinante, porque mostra uma coisa muito importante para a nossa conversa. Existe uma diferença entre uma informação estar presente e ela ocupar o centro da tua atenção. E o cérebro precisa fazer escolhas o tempo inteiro. Se ele tentasse colocar conscientemente em primeiro plano tudo que teus olhos recebem, todos os sons que chegam aos teus ouvidos, todas as sensações do teu corpo, a temperatura da tua pele, a posição dos teus pés, a pressão da roupa sobre o teu corpo, os ruídos distantes, as mudanças de luz, as cores, os movimentos, seria informação demais competido pela tua atenção. Por isso, o cérebro possui diferentes redes de mecanismos envolvidos na atenção, no estado de alerta e na seleção do que recebe prioridade. Um sistema frequentemente citado nessa conversa é o sistema de ativação reticular. O nome parece complicado,
mas eu quero simplificar a ideia para a nossa conversa. Pensa que teu cérebro precisa responder constantemente a uma pergunta. O que, entre tudo isso, merece a minha atenção agora? Porque tu não percebes tudo com a mesma intensidade. Nesse exato momento, enquanto tu me escuta, talvez exista um barulho no ambiente que tu nem estava percebendo, até eu falar dele. Agora, tu pode ter começado a escutar. Talvez tu não estivesse percebendo o contato dos teus pés com o chão, até eu mencionar os teus pés. Agora tu percebe. A sensação ela já estava lá, mas a tua atenção não estava direcionada para ela. E é exatamente aqui que a nossa conversa começa a ficar muito interessante, porque o cérebro não seleciona apenas com base no que é mais barulhento. Ele também aprende. Ele reconhece relevância, ele percebe padrões, ele responde ao que de alguma forma ganhou importância para ti. Por exemplo, tu já esteve num lugar cheio de pessoas conversando, várias vozes ao mesmo tempo, tu nem está prestando atenção na conversa da mesa ao lado, até que alguém fala o teu nome e de repente a tua atenção vai para lá. Como tu escutou o teu nome no meio de tantas vozes, aquela informação ganhou prioridade. O teu cérebro estava recebendo muitos sons, mas alguma coisa relevante atravessou o ruído. E é por isso que acontece outra coisa muito curiosa. Imagina que tu decidiu comprar um determinado modelo de carro. Antes disso, tu quase não percebia aquele carro. Mas depois que tu começou a pesquisar, parece que ele está em todos os lugares que tu vai. Tu sai de casa e tem um na esquina, chega ao supermercado, tem um outro no estacionamento, para no semáforo e ele está lá novamente e tu pensa, meu Deus, de onde surgiram tantos carros iguais? Mas eles não surgiram naquele dia. Muitos provavelmente já circulavam pelos mesmos lugares. O que mudou foi a relevância daquela informação para ti. Agora, aquele modelo ele tem significado e por isso tu passa a percebê-lo com muito mais facilidade. Quando eu comecei a entender isso, uma pergunta ficou muito forte dentro de mim. Se o cérebro precisa selecionar, se a atenção não consegue colocar tudo em primeiro plano ao mesmo tempo, então, o que eu posso estar deixando de perceber na minha própria vida? E foi essa pergunta que começou a levar essa conversa para um lugar muito mais profundo. Porque uma coisa é não perceber um carro na rua. Outra coisa é não perceber uma oportunidade. Não perceber uma capacidade em ti mesma. Não perceber o carinho de alguém porque tu está esperando rejeição. Não perceber 10 coisas que deram certo porque uma única coisa deu errado. Não perceber as possibilidades de uma situação porque o medo está procurando apenas os perigos. E foi aí que eu comecei a entender que essa conversa não era apenas sobre neurociência. Era também sobre a maneira como nós vivemos. Porque se a atenção seleciona, a pergunta passa a ser: o que a minha história ensinou a minha mente a procurar? E é exatamente aí que nós vamos entrar agora. Porque o filtro não se constrói sozinho. Nós temos uma história, experiências, memórias, crenças, medos, aprendizados. E tudo isso participa da maneira como interpretamos aquilo que vivemos. E quando eu comecei a olhar para isso, que eu percebi quantas vezes eu acreditava estar enxergando a única realidade possível, quando na verdade eu estava enxergando uma realidade atravessada pela minha própria história. E isso mudou muita coisa dentro de mim. Foi quando eu comecei a olhar para a minha própria história que eu percebi uma coisa. O meu cérebro também tinha aprendido o que procurar. E por muito tempo eu nem percebia isso. Eu achava que estava apenas vendo a realidade como ela era. Mas olhando para trás, eu consigo perceber que muitas vezes eu procurava sem saber confirmações para histórias que eu já carregava dentro de mim. E se em algum momento eu me sentia insuficiente, a minha atenção parecia encontrar tudo aquilo que confirmava essa sensação. Uma crítica ganhava um peso enorme, um erro parecia provar alguma coisa sobre mim. Uma pessoa que não respondia como esperava podia se transformar, dentro da minha cabeça, em uma confirmação de que eu não era importante. Mas quantas outras coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo? Quantas pessoas demonstravam carinho? Quantas coisas eu fazia bem? Quantas vezes eu era acolhida? Quantas pequenas conquistas aconteciam sem que eu desse a elas o mesmo peso? E isso me fez lembrar daquela imagem que tu viu no início deste vídeo.
Os objetos verdes estavam lá, mas tu estava procurando os vermelhos. Agora imagina viver anos assim, não por alguns segundos diante de uma imagem, mas durante anos procurando rejeição, procurando perigo, procurando sinais de que alguma coisa vai dar errado, procurando provas de que tu não é capaz, procurando confirmações de que não pode confiar em ninguém. E aqui eu quero te deixar uma coisa muito clara. Eu não estou dizendo que a dor é uma invenção. Não estou dizendo que basta olhar para o lado positivo. E eu também não estou dizendo que se alguma coisa ruim acontece contigo foi porque tu estava procurando aquilo. Não é isso. Existem acontecimentos reais, perdas reais, existem relações difíceis, existem situações injustas, existem experiências que nos machucam profundamente. O que eu estou propondo é uma pergunta diferente. Depois de tudo aquilo que vivemos, o que nós aprendemos a procurar? Porque duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tu pode ter vivido experiências difíceis e por causa delas ter aprendido a perceber o mundo de uma maneira determinada, e isso não apaga o que aconteceu, mas pode ajudar a compreender o que continua acontecendo dentro de ti hoje. Pensa numa pessoa que cresceu em um ambiente onde precisava estar sempre atenta ao humor dos adultos. Ela chegava em casa e antes mesmo de fazer qualquer coisa precisava perceber como está o clima hoje. Alguém está bravo? Posso falar? É melhor ficar quieto? Existe algum perigo? Essa criança pode se tornar muito boa em perceber pequenas mudanças. Um olhar diferente, uma resposta mais curta, uma mudança no tom da voz, um silêncio. Ela aprendeu a observar tudo isso, porque em algum momento essas informações eram importantes. Agora imagina essa criança adulta. Ela entra em um relacionamento, a pessoa que está com ela chega cansada em casa e fala menos naquele dia. O que vai acontecer? Talvez ela não pense apenas, ele está cansado. Talvez alguma coisa dentro dela comece a procurar. Será que eu fiz alguma coisa? Será que ele está diferente comigo? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele não gosta mais de mim? Percebe? O presente aconteceu agora, mas a forma de perceber esse presente também pode estar atravessada por aprendizados antigos. E isso não acontece apenas nos relacionamentos. Pode acontecer no trabalho. Imagina alguém que cresceu acreditando que precisava ser perfeito para receber reconhecimento. Essa pessoa entra em uma reunião, apresenta um projeto, 10 pessoas elogiam, uma faz uma observação crítica. O que ela vai levar para casa? A crítica. Ela entra no carro pensando na crítica, toma banho pensando na crítica, deita na cama pensando na crítica. E no dia seguinte acorda lembrando ainda da crítica. E os 10 elogios que ela recebeu? Eles também aconteceram, mas receberam o mesmo espaço? Não, né? É como se o cérebro dissesse, isso aqui eu já conheço, e isso combina com uma história antiga. Presta atenção nisso. E sem perceber, a pessoa pode passar anos acreditando que o mundo inteiro está apontando para os mesmos erros dela, quando na realidade existe uma quantidade muito maior de informações acontecendo ao redor dela. E isso também pode acontecer com as oportunidades. Imagina duas pessoas que entraram no mesmo ambiente. Uma delas acredita profundamente que não tem nada de interessante para oferecer. A outra acredita que pode aprender a conversar e criar conexões. As duas estão neste mesmo lugar, com as mesmas pessoas, diante das mesmas possibilidades. Mas será que percebem as mesmas oportunidades? Uma pode pensar, eu não conheço ninguém aqui. A outra pode pensar, eu ainda não conheço ninguém aqui. Parece uma diferença pequena, mas olha o que muda. Uma frase fecha a porta, a outra deixa a porta aberta. E eu comecei a observar isso em mim. Quantas vezes eu entrava em uma situação já esperando alguma coisa? Quantas vezes eu interpretava um acontecimento antes mesmo de ter todas as informações? Quantas vezes eu confundi uma interpretação com um fato? Essa foi uma das perguntas mais importantes da minha caminhada. O que realmente aconteceu? E o que eu estou interpretando sobre o que aconteceu? Porque essas duas coisas nem sempre são iguais. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Tu manda uma mensagem para alguém. A pessoa visualiza e não responde. O fato é, a pessoa visualizou a mensagem e ainda não respondeu. Só isso.
Mas olha quantas histórias a mente pode criar a partir daí. Ela está brava comigo? Eu falei alguma coisa errada? Ela não gosta de mim? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sempre sou deixada de lado. E em poucos minutos, uma mensagem sem resposta se transforma numa história inteira. E o mais impressionante é que o corpo pode começar a reagir a essa história. O peito aperta, a ansiedade aparece, tu abre a conversa novamente, fecha, abre outra vez, olha se a pessoa está online. E tudo isso pode acontecer antes de tu saber o que realmente aconteceu. Talvez a pessoa estivesse trabalhando, talvez tenha sido interrompida, talvez tenha só esquecido, talvez não soubesse o que responder naquele momento. Existem muitas possibilidades. Mas qual delas a mente escolhe primeiro? Essa pergunta diz muita coisa, porque muitas vezes a primeira interpretação não fala apenas sobre o presente. Ela também fala sobre aquilo que aprendemos a esperar. E foi aí que eu comecei a perceber que ampliar a consciência também significava criar um pequeno espaço entre o que acontece e a história que eu conto sobre o que acontece. Esse espaço ele parece pequeno, mas para mim ele mudou muita coisa. Porque antes eu ia reagir na primeira interpretação. E hoje eu tento perguntar, isso é um fato? Ou é uma história que a minha mente está criando? Eu tenho certeza disso? Ou eu estou preenchendo os espaços vazios com meus próprios medos? Existe uma outra forma de olhar para essa situação? Eu não faço isso perfeitamente. Tem momentos em que eu ainda sou levada pelas minhas próprias interpretações. Tem momentos em que eu percebo só depois. Mas perceber depois também é perceber. E com o tempo eu comecei a perceber mais rápido. É como acender uma luz em um quarto. Os móveis já estavam ali. A luz ela não criou nada. Ela apenas permitiu enxergar melhor onde eu estava pisando. E foi por isso que quando eu falo sobre transformar um filtro, eu não estou falando sobre obrigar a mente a pensar positivo. Para mim não é repetir, está tudo maravilhoso, quando não está. Não é negar uma dor. Não é fingir que uma situação difícil é boa. É ampliar, é conseguir olhar para uma situação difícil e perguntar: o que mais existe aqui? O que eu ainda não estou vendo? Qual é a parte da situação é fato? Qual parte é interpretação? O que o medo está me mostrando? E o que ele pode estar escondendo? Porque às vezes nós não precisamos trocar uma realidade negativa por uma fantasia positiva. Nós precisamos apenas sair de uma visão estreita e permitir que mais informações entrem. Pensa numa pessoa que acredita, eu nunca termino nada. Essa frase parece verdade. Mas será que é? Nunca? Nada? Talvez ela tenha começado 3 projetos e abandonado. Isso pode ser verdade. Mas também pode ter terminado uma faculdade, criado filhos, aprendido coisas difíceis, superado fases que passou, que não conseguia superar, mantido compromissos durante anos, porque algumas informações entram na história que ela conta sobre si e outras ficam de fora. E é essa a pergunta: por que a nossa identidade também não é construída pelas histórias que repetimos? Porque a nossa identidade também é construída pelas histórias que repetimos. Eu sou assim, eu sempre fui assim, comigo nunca dá certo, eu não tenho sorte, eu não sei fazer isso, eu sou uma pessoa insegura. E depois de repetir essas frases muitas vezes, nós podemos começar a procurar provas delas. E quando encontramos uma, dizemos: está vendo? Eu sabia. Mas quantas vezes nós fazemos a mesma pergunta quando algo contradiz a crença? Quando tu consegue fazer alguma coisa que achava impossível, tu para e diz: olha só, isso também é uma informação sobre quem eu sou. Ou tu diz: ah, mas dessa vez foi sorte. Percebe como a gente pode proteger uma crença sem perceber? Quando algo confirma, nós guardamos. Quando algo contradiz, nós explicamos para longe. E isso me fez olhar com muito mais cuidado para as frases que eu repetia sobre mim mesma. Porque uma frase repetida durante anos pode parecer uma descrição, mas às vezes ela é apenas uma história antiga que nunca foi questionada. E eu comecei a fazer um exercício muito simples. Quando eu percebo uma frase absoluta dentro de mim, eu questiono. Eu nunca consigo? Nunca mesmo? Será que eu nunca consigo? Todo mundo me abandona? Todo mundo mesmo me abandona? Eu sempre estrago tudo? Sempre?
Eu não sou capaz? Não sou capaz de quê exatamente? Parece simples. Mas perguntas como essas específicas quebram essas histórias generalizadas, porque a mente ela gosta de palavras enormes. O sempre, nunca, ninguém, todo mundo, nada, tudo. Mas a vida real ela costuma ser muito mais complexa. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa muito bonita. Transformar o filtro não é obrigar o cérebro a enxergar apenas coisas boas. É ensinar a si mesma a enxergar mais possibilidades, mais nuances, mais informações, mais caminhos, mais de uma interpretação. É sair de uma sala com uma janela única e perceber que existem outras. E isso pode começar de uma forma muito pequena. Por exemplo, imagina que tu acordou num dia difícil, tu está cansada, alguma coisa deu errado, a mente começa hoje está dando tudo errado. Em vez de discutir com ela, tu pode perguntar: tudo? O que exatamente deu errado? O que ainda está funcionando? O que eu preciso agora? Qual é a próxima coisa possível? Percebe? Tu não negou nenhum problema, tu ampliou a imagem. E isso para mim é muito diferente de positividade forçada, porque eu não quero viver fingindo que não existem objetos vermelhos. Eu quero lembrar que também existem verdes, e azuis, e amarelos, e coisas que eu ainda nem percebi. Essa imagem do início do vídeo representa muito bem isso. E eu pedi para tu procurar uma cor e a tua atenção obedeceu. Agora pensa, quais foram as perguntas que tu ouviu durante a tua vida? Por que tu não consegue fazer nada direito? Por que tu é tão sensível? Por que tu não pode ser como aquela pessoa? Quem tu pensa que tu é? E se durante muito tempo a tua mente tentou responder essas perguntas, e se ela começou a procurar provas? Agora imagina começar a fazer perguntas diferentes. Não perguntas falsas, não frases que tu não acredita. Perguntas: o que eu estou aprendendo sobre mim? Que capacidade eu ainda não reconheci? Existe outra maneira de interpretar isso? O que essa situação está me mostrando? O que está funcionando e eu não estou percebendo? Qual a possibilidade eu ainda não considerei? Uma boa pergunta muda a direção da atenção. E às vezes, mudar a direção da atenção é o começo de enxergar algo que sempre esteve ali. Foi isso que começou a acontecer comigo. Eu comecei a perceber as oportunidades que antes passavam desapercebidas. Comecei a perceber que pessoas que sempre estiveram perto de mim, comecei a perceber capacidades que eu nunca tinha reconhecido em mim mesma. E isso não aconteceu porque de repente o mundo inteiro mudou. A minha atenção começou a mudar. E quando a atenção muda, aquilo que percebemos também pode mudar. Lembra da experiência da imagem? Os objetos verdes estavam lá. Tu não precisou criá-los. Tu não precisou mudar aquilo que estava procurando. E talvez exista alguma coisa muito importante nisso. Porque muitas vezes nós passamos anos tentando mudar nossa vida, sem perceber que continuamos fazendo as mesmas perguntas. Por que nada dá certo para mim? Por que eu sempre encontro pessoas assim? Por que eu nunca consigo? Por que comigo é sempre mais difícil? Agora pensa comigo. Quando tu faz uma pergunta, a tua mente começa a procurar respostas. Se a pergunta é: por que nada dá certo para mim? A tua atenção começa a buscar tudo aquilo que confirma essa história. A lembrança de uma tentativa que fracassou, uma oportunidade que não aconteceu, uma pessoa que te decepcionou, um plano que não funcionou. E pouco a pouco, tu começa a reunir provas. Não necessariamente porque seja toda essa a tua realidade, mas porque essa foi a direção da tua busca. Por isso, eu comecei a prestar muita atenção nas perguntas que eu fazia para mim mesma. Em vez de eu perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo, eu comecei a experimentar outras perguntas. O que eu ainda não estou percebendo? O que eu posso aprender com isso? Existe uma maneira de entregar essa situação? De enxergar ela? Qual a possibilidade eu ainda não considerei? O que está funcionando e eu não estou valorizando? Que capacidade existe em mim
que essa situação está me convidando a desenvolver. Eu não estou dizendo que uma pergunta bonita resolve todos os problemas. Não resolve. Mas uma pergunta diferente pode mudar a direção da atenção. E quando a direção da atenção muda, nós podemos perceber informações que antes estavam fora do nosso foco. Talvez uma solução, talvez uma conversa que precisa acontecer, talvez um limite que precisa ser colocado, talvez uma ajuda que precisa ser pedida, talvez uma oportunidade que estava ali. Mas nós estávamos olhando apenas para o problema. Eu quero te ensinar uma coisa muito simples hoje. Uma coisa que tu pode realmente levar contigo depois desse vídeo. Durante os próximos 7 dias, escolhe uma pergunta. Uma só. Uma pergunta que abra a tua percepção em vez de fechá-la. Pode ser, o que eu ainda não estou percebendo? E durante 7 dias, faz essa pergunta para ti. Quando surgir um problema, o que eu ainda não estou percebendo? Quando sentir medo, o que eu ainda não estou percebendo? Quando acreditar que não existe saída, o que eu ainda não estou percebendo? E não força uma resposta, não tenta inventar uma resposta positiva. Só pergunta e observa. Porque talvez a resposta apareça em uma conversa, talvez ela apareça em uma ideia, talvez tu perceba alguma coisa que já estava diante de ti há muito tempo. Talvez tu descubra que estava olhando para a mesma situação, sempre do mesmo lugar. E quando mudares de lugar, talvez tu perceba alguma coisa nova. Para mim, essa é uma das partes mais bonitas de compreender como a atenção funciona. Nós não precisamos fingir que tudo está bem. Nós não precisamos negar a dor. Nós não precisamos transformar espiritualidade em uma obrigação de pensar positivo o tempo inteiro. Nós podemos olhar para a realidade com honestidade e, ao mesmo tempo, perguntar: isso é tudo? Existe alguma coisa que eu ainda não consigo ver? Porque talvez exista. E eu acho que é essa pergunta que pode mudar muita coisa. Às vezes uma pessoa passa anos acreditando que não é capaz e por isso presta atenção em cada erro, mas quase não registra as próprias conquistas. Às vezes ela acredita que vai ser abandonada, que sempre vai ser abandonada e começa a perceber qualquer distância como uma ameaça. Às vezes uma pessoa acredita que o mundo é perigoso e passa a vida inteira procurando perigo. Às vezes acredita que não merece prosperar e percebe cada dificuldade financeira, mas não percebe as oportunidades, os talentos e os caminhos que também existem. Novamente, isso não significa que basta mudar o pensamento para todos os problemas desaparecerem. A vida é muito mais complexa que isso, mas significa que nós podemos começar a investigar a maneira como nós estamos olhando. E essa investigação, para mim, é uma forma profunda de liberdade. Porque existe uma enorme diferença entre pensar, eu sou assim, e perguntar, será que eu aprendi a olhar assim? Percebe a diferença? Quando eu digo, eu sou assim, parece uma sentença. Mas quando eu pergunto, será que eu aprendi a olhar assim? Uma porta se abre. Porque tudo aquilo que foi aprendido pode ser observado, pode ser compreendido, pode ser questionado. E muitas vezes pode começar a ser transformado. Talvez não de uma hora para outra. Talvez não através de uma frase. Mas através da consciência. Através de novas experiências. Através de novas escolhas. Através da repetição de novos caminhos. E foi por isso que eu quis começar este vídeo com aquela experiência tão simples. Porque eu queria que tu sentisse isso antes de eu te explicar. Os objetos verdes estavam lá, mas tu procurava os vermelhos. Agora eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais profunda. Na tua vida, o que tu tem procurado? Tu tem procurado provas de que não é suficiente? Provas de que ninguém te entende? Prova de que o mundo é perigoso? Prova de que nunca vai dar certo? Ou será que existe alguma coisa, outra coisa acontecendo, que também merece a tua atenção? Talvez exista amor onde tu aprendeste a esperar rejeição. Talvez exista uma oportunidade onde tu só consegue ver medo. Talvez exista uma capacidade em ti que ainda não foi reconhecida. Talvez exista uma versão da tua história que tu ainda não conseguiste contar para ti mesma. Não uma versão falsa, não uma fantasia, mas uma versão mais ampla. Porque tu não é apenas aquilo que deu errado. Tu não é apenas as tuas dores.
Tu não é apenas as vezes que tu falhaste. Tu não é apenas aquilo que fizeram contigo. Tu também é tudo aquilo que tu atravessaste. Tudo aquilo que tu aprendeu. Tudo aquilo que tu reconstruiu. Todas as vezes que tu pensou que não ia conseguir. E mesmo assim, tu continuou. Talvez tu não perceba isso todos os dias. Talvez o teu filtro ainda esteja acostumado a mostrar primeiro aquilo que falta. Mas isso não significa que seja tudo o que existe. E isso é o que eu quero que tu leve deste vídeo. O teu cérebro, ele precisa selecionar. A tua atenção precisa escolher. E a tua história influencia profundamente a maneira como tu percebe a interpretação daquilo que acontece. Mas consciência nos dá uma possibilidade muito bonita. A possibilidade de observar o próprio olhar. Perceber os próprios padrões. De questionar as certezas. De fazer novas perguntas. E de ampliar, pouco a pouco, aquilo que está conseguindo enxergar. Então, durante o resto do teu dia, brinca de observar. Observa o que chama a tua atenção. Observa quais os pensamentos voltam o tempo inteiro. Observa quais as histórias tu conta para ti mesma. Observa o que tu percebe primeiro quando entra em um lugar. Observa o que tu procura nas pessoas. Observa o que tu espera que aconteça, não para te julgar, mas para tentar controlar cada pensamento. Apenas para conhecer o teu próprio filtro. Porque talvez ali esteja um mapa daquilo que a tua história ensinou a tua mente procurar. E quando tu começa a enxergar esse mapa, tudo começa também a descobrir que talvez existam outros caminhos. E no próximo vídeo, eu quero te mostrar como esses filtros começam a ser constituídos desde a infância. Porque existe uma pergunta que sempre me fascinou. Se duas crianças podem crescer na mesma casa, com os mesmos pais, ouvindo as mesmas palavras, vivendo muito dos mesmos acontecimentos, por que elas podem crescer e construir crenças tão diferentes sobre si mesmas e sobre a vida? Porque uma experiência pode significar uma coisa para uma criança e algo completamente diferente para outra. Foi essa pergunta que mudou profundamente a forma como eu comecei a enxergar as crenças. E também mudou a forma como eu passei a olhar para a minha própria história. Porque quando eu comecei a compreender isso, muita culpa começou a dar lugar à compreensão. Eu percebi que entender o passado é muito poderoso do que viver lutando contra ele. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar no próximo vídeo. Mas antes de ir, eu quero que tu guardes uma pergunta. Talvez a pergunta mais importante de todas na nossa conversa de hoje. O que eu ainda não estou percebendo? Leva essa pergunta contigo. Talvez nos próximos dias tu descubra alguma coisa que sempre esteve diante de teus olhos. Um grande abraço. Conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo e nunca esquece. Somos todos um.